Vamos lá, nosso cantinho da leitura. Livro Segue-me ao clarão da verdade. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. João 16:13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. A começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, e não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Então, a busca da verdade. Mas que é a verdade? Não é? Assim perguntou Pilatos, sem se dar conta de que estava diante da verdade. Porque a verdade, ela será sempre relativa nas nossas expressões humanas ainda. A ciência, a filosofia e a própria religião, elas não são a verdade. Elas constituem caminhos de busca da verdade, porém não são a verdade. A nós nos cabe trilhar esses três vórtices do conhecimento: ciência, filosofia e religião, com o objetivo claro de destruir o materialismo. A ciência na Terra tem servido ainda a este monstro devorador. A filosofia tem sido vitimada por raciocínios construídos em cima de sofismas, de premissas que não são verdadeiras. A religião desceu do seu patamar, saiu da sua dimensão, que deveria servir à intuição, a ser um espaço de acesso ao conhecimento,
que não é possível de ser atingido nem pela ciência e nem pela filosofia, mas ela saiu, a religião, não a religiosidade, saiu dessa dimensão e desceu para os escaninhos das relações institucionais, da política, do mundo, do poder, do domínio, do materialismo, enfim. Então, fracassou. A religião, nos últimos 2 milênios, não conseguiu acessar mais a sua dimensão verdadeira, a sua dimensão real. E por isso o materialismo tomou conta do mundo. Então, ao Consolador cabe essa tarefa de usar as armas que a religiosidade nos confere para destruir o materialismo. E o Emmanuel, ele faz uma referência aqui sobre os interesses, porque enquanto os nossos interesses, os interesses do homem, estiverem fundamentados na busca do melhor para si, na busca daquilo que a matéria nos possa proporcionar em conforto, em prazer, em poder, os nossos a direção que daremos à nossa vida será sempre num rumo muito distante e contrário ao reino dos céus, ao reino de Deus, porque a nossa vontade estará movimentada na direção e no sentido de nos mantermos sob o domínio do governo do mundo. Então, a vontade, ela precisa, para se movimentar, de um centro de interesses. A matéria gera isso. Ela gera um núcleo central de interesses muito potentes. Porém, à luz da verdade, mostrando que há vida além do túmulo, que já existia vida antes do berço, que aqueles que nos precederam na transposição do portal da morte do corpo voltaram para nos dizer das suas experiências. Então, a difusão da doutrina espírita, através da sua prática, vai gerar naqueles que convivem conosco um desejo de encontrar a mesma alegria que os servos de Jesus encontram. Porque ninguém serve nas fileiras do Cristo de forma constrangida. Então a alegria, a destruição do materialismo somente se dará quando o ser comece a encontrar o sentido da própria vida e consiga gerar um centro de interesses verdadeiros para que a sua vontade se movimente na direção da ética e da moral, na direção do bem, na direção do bom e na direção do belo. Muitas vezes, evidentemente, teremos que demonstrar energia
mas que deverá sempre estar revestida de serenidade. Que Jesus nos abençoe.